Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o centro-sul do Brasil, no decorrer deste domingo, aí, dia 12 de abril de 2026, sendo que às 0 horas temos condição para tempo estável em grande parte da região sul do Brasil, sem chuvas. Pode haver algumas chuvas fracas sobre a faixa leste e nordeste catarinense e leste do Paraná também, partes aí do sudeste do Rio Grande do Sul. Chance de chuvas moderadas a fortes no centro-oeste do Rio Grande do Sul. 3 horas temos condição aqui para chuvas moderadas a fortes com algumas tempestades aí no centro-oeste do Rio Grande do Sul, partes aí do sudeste do estado. Algumas chuvas fracas de forma isolada na faixa leste catarinense e leste do Paraná, partes aí do oeste catarinense e do sudoeste do Paraná com chuvas fracas. Hein? Às 6 horas temos condição aqui para chuvas fracas no sudoeste do Rio Grande do Sul, partes aí do sul do estado, e chance de algumas chuvas aí no sudeste do estado do Rio Grande do Sul, de forma moderada a forte. Chance de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-norte e partes do noroeste do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas a moderadas atingindo partes do oeste catarinense e do sudoeste do Paraná. Chuvas fracas sobre o leste catarinense e partes do oeste do Paraná. Em parte do Paraná com tempo seco. 9 horas temos condição aqui para algumas chuvas fortes no sudeste do Rio Grande do Sul, partes do centro-sul do estado, sudoeste do estado com tempo mais seco. Chance de chuvas moderadas a fortes no centro-norte do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas sobre a faixa leste catarinense. Alguns pontos de chuvas fracas a moderadas aí no centro-oeste catarinense. Partes aí do sudoeste do Paraná e do oeste do Paraná. As outras áreas do Paraná e tempo seco. Ao meio-dia que temos condição para algumas tempestades isoladas no centro, sul e sudeste do Rio Grande do Sul. Em partes aí do norte do estado. Chuvas fracas a moderadas em várias áreas do centro-sul catarinense, partes do oeste catarinense. Chover forte em áreas do sudoeste do Paraná e algumas tempestades no oeste do Paraná. Algumas chuvas fracas sobre a faixa leste do estado do Paraná, norte do Paraná com tempo seco. Às 15 horas temos condição aqui para algumas áreas de chuvas fracas a moderadas e algumas tempestades isoladas no sul, sudeste do Rio Grande do Sul. Algumas áreas do norte do estado, algumas áreas do centro do estado com tempo seco. Chuva em grande parte de Santa Catarina de forma fraca a moderada. Aí. Alguns pontos isolados de chuva forte na faixa leste catarinense e no oeste catarinense com algumas tempestades. Chance de chuva forte e algumas tempestades no sudoeste do Paraná. Alerta para fortes tempestades na faixa oeste do Paraná e alguns pontos com chance de severidade. Centro-leste e norte do Paraná com tempo seco. Não se descarta a possibilidade de haver algum vento forte, algum granizo aí na faixa oeste do Paraná na tarde do domingo. Às 18 horas temos condição aqui para chuvas fracas em várias áreas do Rio Grande do Sul. Algumas áreas com tempo seco. Chuvas fracas a moderadas no centro-leste e norte catarinense, partes do oeste catarinense. Sul catarinense com tempo mais seco. Chuvas moderadas a forte e algumas tempestades isoladas no sudoeste do Paraná. E chance de algumas tempestades também na faixa oeste do Paraná. Leste e norte do Paraná com tempo seco. Às 21 horas temos condição aqui para tempo seco em grande parte do Rio Grande do Sul. Pode haver algumas chuvas fracas a moderadas no centro-leste, sul e sudeste do estado. Sul catarinense com tempo estável, algumas chuvas fracas na faixa norte e partes do oeste catarinense. Chuvas fracas a moderadas no sudoeste do Paraná. Algumas tempestades na faixa oeste do Paraná. Leste e norte do Paraná com tempo seco. Avançando aqui às 0 horas do dia 13. Condição aqui para tempo seco em grande parte da região sul do Brasil. Pode haver algumas chuvas fracas no centro-leste do Rio Grande do Sul, nordeste do Rio Grande do Sul, sudeste catarinense, algumas áreas aí de chuvas isoladas sobre o norte catarinense. Centro-oeste catarinense com tempo seco, algumas chuvas fracas a moderadas aí no centro-leste do Paraná. Alguma tempestade isolada no oeste do Paraná, outras áreas do estado com tempo seco. Vamos voltando aqui às 0 horas, dia 12, passando para a região sudeste. Condição aqui para tempo seco em grande parte da região sudeste. Deve haver algumas chuvas fracas sobre o litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e litoral do Espírito Santo. Alguns pontos da faixa leste, nordeste de Minas e noroeste de Minas. Outras áreas com tempo seco nas áreas em cinza aí no mapa. Às 3 horas temos condição aqui para tempo seco em grande parte da região sudeste. Deve haver algumas chuvas fracas sobre a faixa leste e sul aí do Espírito Santo, o norte e nordeste de Minas Gerais, partes aí do noroeste de Minas Gerais. Grande parte da região sudeste com tempo seco.
Às 6 horas, condição para tempo seco e sem chuvas em grande parte da região sudeste. Pode haver algumas chuvas fracas sobre a faixa sul do Espírito Santo, o litoral do Espírito Santo e algumas áreas no norte e nordeste de Minas. Grande parte da região com tempo seco. Às 9 horas 7, condição para tempo seco em grande parte da região sudeste. Pode haver aqui algumas chuvas fracas sobre a faixa norte do Rio de Janeiro, vários pontos do Espírito Santo, leste e norte de Minas, algumas áreas no noroeste de Minas. Ao meio-dia, condição para tempo seco em grande parte do estado de São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro e partes aí do sul do Rio de Janeiro. Pode haver alguma chuva fraca aí no sul do estado de São Paulo e o centro-norte do Rio de Janeiro. Então, para chuvas fracas em vários pontos do Espírito Santo e o centro-norte de Minas. Hein? Às 15 horas, temos condição aqui para tempo seco em grande parte da região sudeste. Pode haver algumas chuvas fracas sobre o centro-norte de São Paulo, vários pontos aí do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Chuvas fracas sobre a faixa centro-norte de Minas, Triângulo Mineiro, tudo imenso com tempo mais seco. Às 18 horas temos condição aqui para tempo seco em grande parte da região sudeste. Pode haver algumas chuvas fracas de forma isolada no oeste de São Paulo, em alguns pontos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Na faixa leste, nordeste de Minas, partes do oeste de Minas e algumas áreas ali isoladas do Triângulo Mineiro. Às 21 horas temos condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Alguma chuva fraca no sul do Espírito Santo, leste e nordeste de Minas Gerais. Às 0 horas aqui do dia 13, condição para tempo seco em grande parte da região sudeste. Pode haver alguma chuva fraca sobre o nordeste de Minas, leste de Minas, litoral do Espírito Santo, sul do Espírito Santo. Voltando aqui para as 0 horas do dia 12, passando para a região centro-oeste. Condição aqui para tempo seco em grande parte da região. Pode haver algumas tempestades isoladas sobre o norte do Mato Grosso. Às 3 horas, condição aqui para tempo seco em grande parte da região centro-oeste. Alguma tempestade isolada sobre o nordeste do Goiás. Também algumas tempestades sobre o centro-norte do Mato Grosso que podem ser fortes em alguns pontos. Seco no Mato Grosso Sul. Às 6 horas 7, condição para tempo seco no estado do Mato Grosso Sul e grande parte do estado de Goiás. Alguma chuva isolada aí no oeste e norte do Goiás. Seco em grande parte do Mato Grosso, pode haver algumas tempestades sobre o centro, norte e nordeste do Mato Grosso. Às 9 horas temos condição aqui para tempo seco em grande parte do Mato Grosso. Chance de algumas tempestades na faixa leste do estado, também noroeste do Goiás. Condição aqui para tempo seco em grande parte da região centro-oeste. Chance de alguma tempestade forte no extremo sudoeste do Mato Grosso Sul, divisa com o Paraguai. Meio-dia temos condição aqui para tempo seco em grande parte do estado do Mato Grosso Sul. Pode haver algumas tempestades no oeste do Mato Grosso Sul, na divisa com o Paraguai. Tempo seco em grande parte do estado de Goiás. Algumas chuvas esparsas pelo estado. Tempo seco em grande parte do Mato Grosso. Algumas tempestades isoladas pelo centro-leste do estado, partes do oeste do estado. Às 15 horas, as chuvas se espalham em grande parte do Mato Grosso. E com chance de tempestades, mas de forma bem irregular. Hein? Pode haver algumas tempestades intensas sobre a faixa oeste do Mato Grosso. Chuva bem isolada sobre o centro-norte do Goiás, com algumas tempestades. Sobre o estado com tempo seco. Alguma tempestade isolada no norte do Mato Grosso Sul. Chance de tempestades fortes de forma isolada no sudoeste do estado. Grande parte do estado com tempo seco. Às 18 horas temos condição aqui para tempestades em vários pontos do estado do Mato Grosso Sul. Especialmente no sul do estado pode ter algumas tempestades intensas com chance de alguma severidade e risco até de granizo, vendaval e muitos raios aí no sul e sudoeste do Mato Grosso Sul, de forma isolada. Seco no sul de Goiás, e algumas áreas com chuvas isoladas no centro-norte do estado. Ainda várias áreas no Mato Grosso com chance de chuvas e tempestades isoladas, especialmente no norte do estado. Às 21 horas a chuva diminui em grande parte do Mato Grosso, algumas tempestades ainda isoladas no norte do estado, seco no estado de Goiás e grande parte do Mato Grosso Sul, mas pode haver tempestades moderadas a fortes sobre o centro-oeste do Mato Grosso Sul, partes do sul do estado. Chance de algum vento forte, algum granizo aí também na região do Campo Grande. Avançando aqui às 0 horas do dia 13, há condição para fortes tempestades sobre o norte do Mato Grosso Sul, ali, inclusive com chance de ventos fortes, granizo e muitos raios e chuvas intensas nessas áreas aí, do Mato Grosso Sul com tempo seco. Seco em grande parte do estado de Goiás, alguma chuva isolada na área central do estado ali próximo a Goiânia.
cerca de grande parte do Mato Grosso, alguma chuva isolada ali próximo à Tangará da Serra e também no noroeste do estado, na divisa ali com o Amazonas. Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas, para decorrer desse domingo sobre o centro-sul do Brasil, começando aqui pela região centro-oeste. Nas áreas mais claras teremos mínimas entre 17 graus a 21 graus. Nos pontos mais escuros entre 22 a 25 graus de mínima. Hein? Algumas mínimas acima de 25 graus no oeste do Mato Grosso, sul do Mato Grosso. Na região sudeste do Brasil que vai haver um resfriamento mais intenso em áreas do sul de Minas, do litoral norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. Com mínimas aqui podem estar abaixo de 10 graus. Aí. Grande parte da região sudeste com mínimas entre 10 a 15 graus. Nas áreas mais escuras entre 16 a 25 graus de mínima. Aí. Na região sul do Brasil, o frio perde força aí pela região, devido à atuação de instabilidades também, cobertura de nuvens. A condição aqui nas mínimas no amanhecer do domingo, na região sul do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 11 graus a 15 graus. Pontos mais escuros entre 18 a 24 graus de mínima. Aí. Conferindo aqui as temperaturas máximas para a tarde do domingo na região sul do Brasil. Nas áreas mais claras teremos máximas entre 16 graus a 20 graus. Pontos mais escuros entre 21 a 25 graus. Pode haver algumas máximas acima de 30 graus na faixa norte do Paraná. Na região sudeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 19 graus a 28 graus, nos pontos mais escuros entre 29 a 30 graus aí de máximo. Algumas máximas acima de 30 graus no oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 23 graus a 30 graus. Pontos mais escuros entre 31 a 35 graus de máxima. Hein? Algumas máximas podem ultrapassar os 35 graus no noroeste do Mato Grosso, sul do Mato Grosso. Beleza? Foi aqui mais um vídeo da previsão atualizada para o centro-sul do Brasil para o decorrer desse domingo, dia 12 de abril de 2026. Peço a todos que acompanhem o canal e que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.